Gravação número 22, até agora ninguém me mandou um zap pra chamar pro rolê ou pra me mandar news. Chateado. Salve, Thais, beleza? Então vamos falar sobre defensores. Tá, eu sei, você tá de saco cheio desse assunto, já viu muito no Facebook, já viu muito na internet, já viu muito no YouTube, tá trollado de gente fazendo resenha. Então antes da gente fazer resenha, eu vou contar um pouco da história, de como se formou esse grupo, de como que é a ideia original para você chegar até aqui para ter o live action. Lá por meados de 70, em 1970, na história do Doutor Estranho, teve uma história lá que o Roy Thomas escreveu, que é o roteirista original do Doutor Estranho. Ele escreveu uma história onde ele juntou Hulk, Doutor Estranho, Namor e Surfista Prateado. E aí alguém gostou, pegou no pé ali do Stan Lee, pegou no pé da Marvel, falou, vamos fazer, vamos seguir. E, enfim, aí saiu Marvel The Features 1, 2 e 3, essa equipe e os Defensores, que depois foi relançada em The Defensors, que foi até o número 5 com a direção do Stephen Englehart, que ele veio para substituir, por exemplo, o Stan Lee, o Jack Kirby, esses roteiristas fodão que tinha assim na direção da Marvel, porque os caras já estavam com um projeto muito grande. E ele foi, se não me engano, até o número 11, porque depois ele foi chamado para ser o editor-chefe da Marvel. E aí ele veio ser substituído por Steve Gerber. Então nessa equipe, por exemplo, para você ter noção do quanto a equipe é boa, apesar de ela não ser uma das principais, já teve Wolverine, Homem de Gelo, o Fera como um dos líderes, já teve o Arcanjo, que a gente chama de Anjo, depois virou Arcanjo do Apocalipse e depois virou só Arcanjo, o Gárgula, teve o próprio Homem de Ferro, o Homem-Aranha, teve muito herói bom, grande de nome. Teve muitas heroínas e teve uma versão só de mulheres. A Valkyria, do Thor, que passou nos filmes e agora vai sair no Thor Ragnarok. A Mulher-Aranha, a Viúva Negra já teve sua participação. A Mulher Hulk, a Hulk Vermelha, que é uma namorada do Bruce Banner, que vira Hulk. Enfim, muita gente. Essa versão atual agora que tá no live action, ela foi lançada agora esses tempos até para acompanhar o hype que estava sendo construído para Defensores. E aí, vamos ver como é que fica, né? Já falando então de Netflix, vamos falar então como é que ficou a construção desse live action. Então vocês já sabem os personagens, o Demolidor, o Luke Cage, Jessica Jones e o Punho de Ferro. Logo no primeiro episódio você vai ver que ele pega o momento atual de cada herói e como que ficou isso depois do final de cada série, sabe? Depois do episódio final de cada série, de cada um deles. Tanto que, por exemplo, assim, o Demolidor, por conta lá porque na série dele a Elektra tinha morrido, ele parou de ser Demolidor, tá na luta ali contra o alter ego dele. A Jessica Jones tá tentando retomar aquele jeitão dela lá, meio porra louca, gosta de um corote, aquela coisa meio acinzentada. O Luke Cage, por exemplo, vem numa paleta de cor assim, toda amarelona, toda fim de tarde, mas uma coisa mais pra cima assim, porque ele tá saindo da cadeia depois de todo aquele rolê, tá encontrando com a galera do bairro, tá chegando, ele é mais alegrão, tem uma coisa toda, pique todo malandrão. E o Punho de Ferro, por exemplo, que vocês lembram que no final da série dele, ele foi pra Kunlun, chegou lá, tava tudo destruído, e aí agora volta pra cá já com mais ou menos o finalzinho daquilo, as investigações e tal. E aí, quem que é o grande vilão? É a Alexandra, que vocês lembram, então, no Punho de Ferro tinha o tentáculo, no Punho de Ferro e no Demolidor tinha o tentáculo. A Alexandra, então, é a líder deles, e ela vem. Pra vocês verem o tanto que ela é foda, ela se encontra com a Madame Gal, e ela tá jogando no parque, assim, jogando comida pros pombos, enquanto elas conversam. Na hora que ela vai embora, ela dá o saquinho pra Madame Gal e fala assim, alimente os pombos porque eles estão com mais fome hoje. Pra você ver o tanto que ela manda na bagaça, hein? And, finished feeding the birds, were you? Enfim, e aí vamos então para a parte do roteiro. O roteiro eu achei bem legal. Ele ficou bem construído, conseguiu juntar os 4 heróis, conseguiu dar o valor dos 4. Ele vai passando, não tem. Eu acho que, na minha opinião, não ficou barriga para nenhum dos 4, assim. Tem sempre um momentinho assim. É que no começo essa equipe ela fica bagunçada. Você lembra aquela formação original que eu falei? Então, aquela formação original, a ideia não era que eles formassem uma equipe, um grupo que vai salvar
salvar. É um grupo que não se gosta muito, vive brigando um com o outro, e aí eles se juntaram porque tinha que defender a Terra em alguma coisa assim. Aqui é a mesma coisa. A galera não se conhece muito, ainda meio cismado um com o outro. O Luke Cage com a Jessica tem aquela história deles que ficou meio estranha, meio esquisita. Aí tem a história da enfermeira lá, que era do Demolidor, foi pro Luke Cage, foi pra Jessica Jones também, e depois foi pro Punho de Ferro, que ela costurou as 4 histórias, e ela apresenta, mas aquela coisa meio, os caras meio marrentos um com o outro, e vai indo assim, aquela coisa bagunçada até no final, quando eles pegam confiança um com o outro. Enfim, conseguiram costurar bem, eu acho que ficou legal. Depois, tem uns eventos lá que acontecem, porque a Alexandra, ela tá doente, eles têm um soro que rejuvenesce, que mantém eles jovens, e esse soro que eles gastaram tudo numa missão lá, num plano deles lá, e por conta disso eles não são mais imortais, não conseguem rejuvenescer, se regenerar de machucados e doenças, e ela tá com uma doença terminal. Para isso ela acelera um outro plano que eles tinham. Acontecem alguns eventos em Nova York e isso une eles. Pontos negativos que eu achei. O Punho de Ferro, vocês lembram no último vídeo que o Punho de Ferro não ficou muito bom. O roteiro é bom, a série é legal, o plot é legal, o ator é muito bom. O que acontece é o seguinte, você tem uns diálogos e a movimentação dele de luta é muito difícil. Porque ele tem um estilo de luta que é o Shaolin do Norte, que é muito violento, é o mesmo do Avatar, o último dobrador de ar do Povo do Fogo. E eu não sei se apressaram muito para poder lançar o Defensors, eu acho que o trabalho de corpo dele não ficou bom, para mim, pelo menos, né? Não ficou muito bom. E aí quando você vê, por exemplo, ele lutando do lado do Demolidor, do lado da Elektra, do lado dos outros, assim, você vê que falta alguma coisa para ele, porque é muito quadradinho, é muito ensaiado e é difícil mesmo você diferenciar. Porque o Demolidor, por exemplo, ele foi treinado pelo Exército Castro, que é aquele cego lá, o Stick, que ele volta para ser o mentor desse grupo, e ele tem um tipo de treinamento de artes marciais derivado de Kunlun. E aí, já o Punho de Ferro, ele é treinado em Kunlun, ele é um monge, então ele tem essa coisa mais tradicional, mais fechada, mais técnica, e é difícil. É difícil, parece que ele tá lento. Lembra do Batman, aquela zoeira que ele dava o soco, nem encostava no soco, o cara caía sozinho? Tem cenas muito parecidas com isso. Mas eu acho que do Punho de Ferro pra agora já melhorou muito. Eu acho que foi mais questão de tempo mesmo. Outra coisa que eu não gostei muito, tinha uma policial no Luke Cage, que ela volta agora. Ela já não é mais detetive, ela é líder de uma equipe, de uma força-tarefa da cidade de Nova York, pra tomar conta desses casos especiais, dessa gente com poderes e tal, que ela deixa mais ou menos no ar que é isso, mas ela não fala. E ela tem, todo momento que ela aparece, ela tem uma coisa que ela tem que se reafirmar, que ela é durona, que ela fala palavrão, e aí ela fica meio parecendo meio bipolar, porque ela tá educada, aí ela solta um palavrão, explode e volta, assim. Aí ela tá falando, explode e volta, sabe? Parece louco. Então eu acho que assim, de roteiro e a paleta de cor, parte técnica, eu acho que é isso. Do mais, a série em si, puta, eu gostei muito. Eu não vou ficar dando muito spoiler, mas eu acho que deixou bem aberto, assim. E o legal é que, conforme foi arrumando as coisas, conforme as coisas foram se desenrolando, ele foi deixando abertura para uma segunda temporada, mas também foi deixando abertura para histórias clássicas de cada um desses personagens, para que venha a nova temporada das suas séries, entendeu? Dos seus arcos, das suas séries, das suas próprias histórias, que eu acho que eles vão ficar indo nessa dança, assim, série deles, série conjunta, série deles, série conjunta. Pelo menos é o que deu a entender, é o que deu a parecer, porque no final as coisas meio que vão se separando, eles não continuam com aquela equipe. Outra coisa muito legal é, vocês não vão ver aqui falar do Justiceiro, porque o Justiceiro, ele vai ter uma série própria, uma série do Frank Castle, que eu acho que ela não vai se chamar Justiceiro, não vai se chamar Punisher, vai se chamar Frank, pelo menos foi o que eu entendi do painel da Comic Con. E aí você não ouve menção a eles aqui nessa história, por exemplo. Os companheiros que eles tinham, por exemplo, o Nelson, o Fog Nelson, que era o amigo lá do Demolidor, a secretária deles que depois virou jornalista, que era amiga e namoradinha do Demolidor, a radialista, que é a ex-namorada da Jessica Jones, a
a própria enfermeira, que eu já falei antes, e aquela japonesa do Punho de Ferro, eles têm alguns papéis-chave nessa história toda, mas a maior parte do tempo eles ficam ali esperando pra acontecer, sabe? Fica ali. Então, que eu acho que é uma coisa que foram mal aproveitados, mas não que ficou ruim. É que eu acho que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não sei se nessa quantidade de tempo que a série tem, eles iam conseguir resolver, ia ficar uns vácuos muito abertos, assim, pra ver se o hype vai ficar legal. Eu acho que é isso, beleza? Então, deixa no comentário se você gostou. Não esquece, gente, curte aqui o vídeo, curte o post no Facebook, segue as nossas redes sociais, deixa seus comentários, compartilha, porque o projeto tá crescendo, as coisas estão indo, eu tô vindo pra ajudar os meninos aí, eu tô chegando agora, tá muito legal, e pra gente continuar crescendo, a gente precisa desse carinho de vocês. Pra vocês terem noção, mais de 20 e poucas gravações pra poder chegar nesse vídeo, e é um trabalho que a gente faz, assim, com muito amor, com muito carinho, que a gente não ganha nada, então a gente quer essa retribuição de vocês. Falou!